E vamos pedir a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, para que nos ajude a compreender, a entender essa palavra. A primeira coisa que a gente pede é a compreensão. A gente tem que entender o que Deus está querendo dizer. Quando a gente entende, usa a nossa inteligência, por isso que o Espírito Santo é fundamental. A gente entende e a gente guarda no coração. E quando a gente guarda no coração, a gente coloca em prática. Então essa é a atitude. Ouvimos, já ouvimos. Peçamos o entendimento, para guardar no coração e para sairmos hoje daqui dispostos a colocar em prática aquilo que a gente entendeu e aquilo que a gente guardou no coração. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje estamos num daqueles domingos em que a palavra de Deus foi tão clara, né, que a gente só vai dar uma pincelada para a gente confirmar. O tema de hoje, né, aliás, são dois temas que tudo em nossa vida nós precisamos administrar. Tudo em nossa vida precisamos administrar, certo? E outro tema, que tudo em nossa vida vamos ter que prestar contas daquilo que temos que administrar. Então vamos começar a reflexão, chamando a atenção, né, do teu irmão que está do seu lado, assim, olha, diga assim, ó, você vai ter que prestar conta de tudo na tua vida. Tudo. Vamos ter que prestar contas de toda a nossa administração, de tudo em nossa vida, né? Tudo que fazemos aqui tem consequências eternas. Tudo que fazemos aqui tem consequências eternas. O contrário também existe. Tudo que a gente não faz aqui e poderia ter feito por omissão tem consequências eternas. E é isso que as leituras de hoje vão confirmar. Por exemplo, a primeira leitura, hoje nós temos 3 vozes aqui: Amós, Paulo e Jesus. Amós, Paulo e Jesus. Primeira leitura, Amós, um grande profeta do Antigo Testamento, que chama a atenção, cuidado, porque termina a leitura dizendo assim, ó, Deus, né, diante daquilo que a gente administra, Deus não esquece o que a gente faz. Deus não esquece o que a gente faz. Diante daquilo que a gente... E o que a gente administra, minha gente? O que é de Deus, presta atenção, o que é de Deus que está em nós? O que é de Deus que está em nós, que não é nosso? Se é de Deus que está em nós, não é nosso. Primeira coisa, a vida, sim ou não? A vida é de Deus, é Deus que nos dá. A vida é de Deus. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Os dons que Deus me deu, Deus deu a cada um de nós, é de Deus, é Deus que colocou os seus dons de acordo com a nossa vida. Somos imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Deus que colocou em nós essa imagem e semelhança. Não fomos nós que criamos, é Ele que coloca. O Espírito Santo, vós sois templo do Espírito Santo. É Ele que coloca dentro de nós o Espírito Santo. E Ele que colocou dentro de cada um de nós, porque nós sabemos, é diferente de um animal qualquer no meio da natureza, nós sabemos que a nossa vida não termina aqui. Nós sabemos que existe um céu, e não precisamos outros dizer. Isso Deus colocou dentro de nós, essa semente da imortalidade. Na medida em que nós existimos, no momento em que nós passamos a existir, nós já existimos para a eternidade, para a imortalidade. Não tem mais como dar volta. Não tem como dar volta. Na medida em que nós existimos, já existimos para a eternidade. Com Deus ou sem Deus, mas vai ser eternidade. Vai ser para sempre. Então estão vendo quantas coisas Deus, que é dele, Deus colocou em nós? Olha para aquela pessoa e está dizendo, nossa, quanta coisa que Deus colocou em você. Diga assim, nossa, quanta coisa Deus colocou em você. Pena que você não está aproveitando. Pena que você não está aproveitando, né? Tanta coisa que Deus colocou em... Então qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Administrar isso. Administrar bem isso tudo, porque um dia vamos ter que prestar contas. Vamos prestar contas.
E Amós chama a atenção de um aspecto que vamos ter que apresentar conta: o uso dos bens materiais. Como que estamos usando, administrando os bens materiais. Aqui Amós chama a atenção: espera terminar o sábado, porque daí a gente pode regular a balança para ganhar mais, para usurpar, enfim, tirar proveito. Cuidado, cuidado, cuidado no uso das coisas materiais, principalmente no uso do dinheiro. Jesus vai dar a resposta lá no Evangelho. Então nós vamos ter que prestar conta daquilo que a gente administra, minha gente. Como que a gente está usando as coisas? Como que a gente está usando, né? O dinheiro, as coisas, os bens materiais, eles são instrumentos, são meios. Tem gente que faz isso o fim da sua vida. O fim da sua vida. Outro dia nós celebramos Nossa Senhora da Salete, aqui, dia 19 de setembro. Foi o dia dela. E ela apareceu na França em 1846, em La Salette, numa montanha, para 2 crianças. E chamou a atenção dos 3 primeiros mandamentos. Nossa Senhora, quando aparece, sempre lembra alguma coisa que a gente está esquecendo. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento? Não tomar seu santo nome em... E o terceiro mandamento, hoje, domingos e festas. Ou seja, Nossa Senhora apareceu para lembrar: escuta, vocês não estão colocando Deus em primeiro lugar, hein? Estão as coisas em primeiro lugar, cuidado, hein? Estão praguejando demais, usando o nome de Deus em vão, hein? Jurando em falso, hein? E principalmente estão deixando de vir à igreja aos domingos, principalmente domingo, que é dia do Senhor. Então Nossa Senhora, né, aparece recordando isso. E é o que faz aqui a leitura. Cuidado, cuidado, os bens materiais são caminhos, são meios, não são fins. São fins. Mas, presta atenção no que eu vou dizer agora, vai depender da administração que a gente dá, que a gente tem desses recursos, que essa administração pode ou não levar para o céu. Pode ou não, porque um dia vamos ter que prestar contas. São Paulo vai nos recordar que outro tipo de administração que a gente tem que ter. Se a primeira leitura é dos bens materiais, cuidado, cuidado com o uso. São Paulo vai recordar outro tipo de administração. Ele começa dizendo assim, São Paulo a Timóteo, né? Timóteo, um jovem bispo de Éfeso, ele começa, antes de tudo, ou seja, antes de tudo, São Paulo começa e termina dizendo a mesma palavra, a mesma coisa, chamando atenção sobre a mesma coisa. Antes de tudo, recomendo que façais preces e orações. E termina São Paulo dizendo: olha, quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração. Antes de tudo, que façam preces e orações. Antes de qualquer coisa, oração, minha gente. A gente está deixando de rezar. A gente está deixando de rezar. Estamos confiando demais em nós, em nossas forças. Cada vez mais a gente vê que está aumentando a propaganda em todos os níveis, de que não precisamos mais de Deus, que não precisamos de oração, que oração é perda de tempo. E São Paulo vai dizer, é palavra de Deus, que a gente falou, graças a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes de tudo, façam oração. Rezem mais. Estamos deixando de rezar, minha gente. Rezar não é só fazer o final da cruz e... não. Comunhão com Deus, intimidade com Deus, gastar tempo. Outro dia também a gente viu aqui a história de Maria Madalena. Maria Madalena, que gastou tempo com Jesus, gastou tempo naqueles banquetes. Ela chegou lá na casa do fariseu, todo estava fazendo um banquete, ela chegou lá e gastou tempo com Jesus, lavava os pés com as lágrimas, enxugava com os cabelos, beijava, gastou tempo com Jesus. A gente não gasta mais tempo com Jesus, a gente não gasta mais tempo na oração. Meu Deus, se passar um pouquinho a mais, meu Deus do céu, a gente está deixando de rezar, minha gente. Por isso que o mundo está do jeito que está. Estamos deixando de rezar.
Estamos deixando de entrar nesse espaço sagrado da oração e descobrir a beleza que é, a potência que é quando a gente reza. E São Paulo vai mais além ainda, que Jesus vai lembrar depois. Rezem pelos vossos inimigos, rezem para aquelas pessoas que vos perseguem, rezem pelas autoridades. Infelizmente aqui no Brasil a gente polariza de ponta a ponta. Ontem mesmo eu escutei um senhor dizer: Senhor Frei, tira essa pessoa, essas pessoas que votam no fulano, tira da igreja, brincando. A gente gasta tempo com isso, minha gente. A gente gasta tempo com isso. O nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente. A gente descasca a lenha. Sim ou não? A gente descasca a lenha. E se não for do partido que a gente apoia, aí piora tudo, né? Aí pronto, aí a pessoa está no inferno. Quanto tempo que a gente, poxa, se está lá, vamos rezar por eles. Vamos rezar por eles. Aqui em São Paulo, ele vai dizer, reze pelos governantes, pelos que ocupam altos cargos, a fim de que possais levar uma vida tranquila, serena e com piedade e dignidade. Rezemos por eles. Em lugar de descascar, tudo bem, a gente precisa ter essa consciência crítica diante da realidade, mas rezemos pelas pessoas. Às vezes gastamos tempo demais falando mal. Use o mesmo tempo rezar para que Deus amoleça o coração, seja de um vereador, de um prefeito, de um deputado, de um ministro, de um presidente, enfim, mas rezemos por eles. São Paulo está pedindo. Ou seja, antes de tudo, reze. Eu não vou rezar por... Reze, para que Deus amoleça o coração dele, para que tome consciência, aquela consciência que você tem, para fazer o que precisa ser feito. Mas reza em lugar de falar mal. O problema é esse, a gente gasta demais de tempo em coisas inúteis, estamos deixando de rezar pela família. Então São Paulo está falando assim, a administração da nossa oração. E assim como vamos ter que prestar conta dos bens materiais, da nossa conduta moral, afetiva, sexual, o que for, vamos também, Deus vai perguntar para nós, como é que você administrou o teu tempo de oração? Como é que você administrou o teu tempo? Você rezou pelas pessoas? Você rezou pelo teu irmão? É isso? A prestação de contas também, a lista é grande, minha gente. O checklist de Deus é grande. Então, administrar também o tempo da nossa oração. E Jesus termina no Evangelho contando uma parábola do administrador, esperto que só, se aproveitava, cobrava uma comissão tremenda, só que o patrão vê tudo. O patrão vê tudo. Diga para aquela pessoa: Deus está vendo tudo. Não disfarça não, para com isso. Para com isso, arrume a tua vida, conserve a tua vida, seja honesto, seja transparente, seja verdadeiro, não custa, é mais bonito, porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. E um dia, vamos ter que prestar contas. E chegou, o que eu ouço a teu respeito, vai dizer Deus. Aqui você não fica mais, fora, está demitido. E agora? Ele sempre usurpou as pessoas, sempre cobrou taxas enormes. Aí o que ele fez? Com aquilo que não era dele. Ele estava administrando a coisa que não era dele. E foi lá, você deve quanto? Deve tanto. Escreve metade. Ou você deve quanto, meu patrão? Escreve metade. Tira aí 40%. Que era dele, na verdade, a comissão dele. Ele tirou a comissão dele. Ele tirou a comissão, para que lá na frente, quando fosse demitido, alguém pudesse receber na sua casa. E aqui diz o texto que o patrão elogiou a esperteza. Patrão, não que o patrão jamais vai aprovar a desonestidade. Ele elogiou a esperteza desse administrador infiel, desonesto, porque ele pensou no futuro dele aqui na terra. Por isso que ele foi elogiado, não pela desonestidade que ele fez. Deus não aprova isso. Mas ele foi elogiado pela esperteza, porque ele garantiu o futuro dele aqui. Só que o nosso futuro não é aqui. O nosso futuro não é aqui. Diga para aquela pessoa, eu gosto muito disso, diga aquela pessoa, diga aquela pessoa, diz assim, ó, faz aquela carinha assim, diz assim,
O mundo é dos espertos. Diga, diga, diga. O mundo é dos espertos. Disse? Agora diga de novo. Mas o céu é dos santos, né? O mundo pode ser dos espertos, e os filhos das trevas são mais espertos, mas o céu é dos justos, o céu é dos santos. Então, meus amados, minhas amadas, esse domingo, o dia do Senhor, Deus nos chama. O que Deus quer trabalhar em nós? Estamos aqui inseridos nesse mundo, temos coisas para administrar, dons que recebemos, a vida, o tempo, os talentos, o Espírito Santo, a oração, a saúde, tudo é dom de Deus, tudo é Deus em nós, tudo é de Deus em nós. E hoje a gente aprendeu aqui que precisamos administrar isso com verdade e transparência, porque lá na frente vamos ter que prestar contas. Vamos ter que prestar contas. Pergunte para aquela pessoa: está preparado para isso? Está preparado para apresentar a planilha da vida, da tua vida diante de Deus? Então dá tempo de consertar alguns números aí. Fala assim, ó, dá tempo de consertar algumas coisas, dá tempo de arrumar, e te prepara. Amém? Amém?